Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Obrigado pela sua companhia no carro, no trabalho, no cafezinho da manhã e a palavra de Deus, é claro, sendo o assunto do dia. Hoje é sexta-feira, 23 de agosto de 2024. E aquele super abraço carregado de orações para os aniversariantes do dia. Maria Laura, de Marília, São Paulo, Lucas Pinheiro Lorentino, de Juiz de Fora, Minas Gerais, Jean Patrick, de Resende, Rio de Janeiro, Manuela Oliveira, que está fazendo hoje 12 anos, de Manaus, Amazonas. Hoje as orações especiais para vocês. Este podcast é um oferecimento. Hotel Eldorado Flat. A sua hospedagem na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Passando por aqui, fique com a gente. Tá procurando consulta com médicos especialistas e sem mensalidade? Conheça a Qualimed Saúde. Médicos especialistas com preços acessíveis. Conheça o nosso atendimento online. qualimedsaude.com.br. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Na Enciclopédia Bíblica de hoje, vamos falar um pouco da confecção de roupas. Comecemos então com o linho e a lã. Bom, os principais materiais usados para a confecção de roupas eram o linho da planta, que tem esse nome, e a lã de ovelha, o pelo de cabra e peles de animais, Depois nós vamos ver um pouquinho também sobre isso. O algodão foi usado em Israel quando começou a ser importado, talvez depois do exílio. Os israelitas gostavam de enfeitar suas roupas com franjas, debruns e borlas vivamente coloridas. Fios de ouro eram usados para enfeitar vestes muito especiais. Por exemplo, a do sumo sacerdote, como está em Êxodo, capítulo 39, versículo 3. Em Israel, o linho só crescia na planície costeira meridional, na região de Jericó e na Galileia. Na época do Novo Testamento, a quantidade de linho cultivado na Galileia cresceu muito. Os egípcios cultivavam linho em grande escala. Eles imergiam em água corrente e assim conseguiam produzir um tipo de linho muito macio, que a Bíblia chama linho fino. O faraó deu a José uma veste de linho fino quando o nomeou governador. Gênesis capítulo 41, versículo 42. O linho era usado não só para fazer roupas, mas também para velas de embarcações. Em Jericó, como está em Josué capítulo 2, versículo 6, Raabe escondeu os espiões sob o linho espalhado no terraço para secar. Depois de cortado e seco, tiravam as sementes do linho. A seguir, era imergido em água e novamente seco. Separavam-se as fibras e então o linho estava pronto para ser fiado e tecido. Geralmente não era tingido, ainda que algumas vezes fosse entretecido com fios azuis. A veste de púrpura violeta do sumo sacerdote era caso muito especial. Êxodo capítulo 28, versículo 31. Quando a Bíblia fala de vestes coloridas, geralmente se refere a roupas de lã. E por isso as ovelhas eram tosquiadas na primavera, depois de terem sido imersas em água. A lã era lavada ou enviada ao pisoeiro, o lavrador ou tintureiro, para a eliminação de gorduras naturais. Para isso a lã era pisada sobre uma pedra em água e depois exposta ao sol para secar e branquear. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 17, fala do campo do pisoeiro, perto de uma fonte de água e como frequentemente acontecia fora da cidade, por causa do mau cheiro.
O pisoeiro também alisava tecidos de lã nova e às vezes era encarregado do seu tingimento. E é isso aí, semana que vem vamos falar do tingimento e da fiação e tecelagem. O evangelho de hoje nos traz duas pequenas parábolas do Sermão das Histórias de Jesus. As duas são semelhantes entre si, mas com diferenças significativas, para melhor esclarecer certos aspectos do mistério do reino que as parábolas vão revelando. E hoje também é o dia da padroeira da América Latina, Santa Rosa de Lima. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que inspiraste Santa Rosa de Lima, inflamada de amor, a deixar o mundo, a servir os pobres e a viver em austera penitência, concedei-nos por sua intercessão seguir na terra os vossos caminhos e gozar no céu as vossas delícias. Amém. Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As parábolas do tesouro e da pedra de grande valor nos recordam que Jesus é o nosso tesouro. Para tê-lo, devemos estar dispostos a deixar tudo e todos. Podemos representar este tesouro como um baú ou um vaso de terracota cheio de moedas de ouro ou prata. Enterrar tesouros no campo era considerado um depósito seguro em tempos de guerra ou incertezas. Tesouros escondidos poderiam ser esquecidos, devido à morte dos legítimos proprietários que levavam o segredo consigo para o túmulo. A única maneira possível do trabalhador do campo obter a posse legalmente incontestável era comprando o campo. Então ele vende tudo o que possui para comprar o campo e, portanto, adquirir assim legalmente o tesouro. O reino de Deus é um tesouro já presente, experiencial, transmissível na palavra e na obra de Jesus. Ele vem ao encontro do homem para suscitar a sua alegria. O homem, então, vende tudo o que tem porque orienta a sua vida de uma maneira nova. Os tesouros do reino dos céus substituem os tesouros da terra. E o ápice da parábola está na decisão do homem diante da descoberta do tesouro. Vende tudo o que possui para obter o campo e tomar posse daquele tesouro. O exemplo desta decisão imediata e impensada são os discípulos, que ao encontrarem Jesus se dispõem a deixar tudo para segui-lo. Mateus capítulo 4, capítulo 8, 9, 19. Podemos imaginar com que pressa ele se pôs a trabalhar e quão ridículo se fez parecer aos olhos dos insensatos. Este homem que vende tudo, casa e bens, para comprar um terreno de pouco ou quase nenhum valor, como é normalmente em Israel, estéril e infrutífero. Os filhos do reino estão condenados ao mesmo escárnio. De fato, adquiriram um bem de valor inestimável, mas externamente, aos olhos dos outros, parecem fracassados, iludidos.
A sua riqueza é ilimitada, mas escondida. Só brilha na grande alegria que transborda dos seus corações. Alegria, sinal de otimismo e esperança, é o ponto culminante da história. A expropriação de bens não foi um sacrifício, mas um ganho. Também na parábola da pérola preciosa é realçado o valor extraordinário do reino dos céus em relação a todos os outros bens. Também aqui o ponto culminante da história está na decisão do comerciante de vender tudo o que possui para comprá-la. Notemos que na parábola do tesouro escondido, o homem o encontra por acaso, enquanto na parábola da pérola preciosa, é o homem quem vai à sua procura. Na vida, alguns encontram Cristo sem o procurar. Mateus capítulo 4, Atos capítulo 9, outros o procuram, como Nicodemos, João capítulo 3. Em todo caso, o coração do homem fica inquieto, até encontrar o seu tesouro e a sua pérola preciosa, que é Cristo. Ser cristão é a maior graça. Consequentemente, a alegria deve ser o fato existencial cristão, para que o amargo sarcasmo de Nietzsche não pareça verdadeiro. Deviam olhar para mim mais redimido, se querem que eu acredite no seu Redentor, dizia ele. Sim, caro Nietzsche, nós acreditamos no nosso Redentor, porque descobrimos este tesouro escondido, e por esse tesouro trocamos até a nossa vida. Santa Rosa de Lima, Isabel Flores e Oliva, nasceu no ano de 1586 em Quives, província de Lima, no Peru, 10ª de 13 irmãos de um rico casal espanhol. Contudo, os negócios da família declinaram até a pobreza. Isabel trabalhou na lavoura como doméstica. Rosa era um carinhoso apelido que recebeu pela sua beleza. Mas como desde pequena desejava se consagrar a Deus e querendo evitar os riscos da vaidade, cortou os cabelos, dedicando-se a jejuns e penitência. Quando a quiseram casar, renovou o voto de castidade feito anterior e secretamente, e entrou para a Ordem Terceira Dominicana, imitando Santa Catarina de Sena, a quem tinha grande devoção. Nesta ocasião, mudou oficialmente o nome para Rosa de Santa Maria e o sobrenome em honra à veneração à Mãe de Deus. Construiu ela mesma uma pequena cela no quintal da casa dos pais, de formato quadrangular e baixa, onde se dedicava à oração e às penitências muito árduas. Uma delas era o uso de uma coroa de espinhos de metal, que disfarçava com botões de rosas. Dormia sobre uma tábua com pregos e aumentou os dias de jejum. Esta cela era abafada e muitos mosquitos ali entravam. Rosa pediu a eles, em oração a Deus, que não a incomodassem, e foi atendida. Passou a ajudar no sustento da família fazendo rendas e bordados na mesma cela, com a permissão do seu confessor de só sair dali para receber a Eucaristia. Mas também auxiliava caridosamente os doentes, particularmente os negros indígenas, na época tratados com desprezo e abandono. Seu permanente e íntimo contato com Deus a levou para um alto grau de vida contemplativa e com extraordinárias experiências místicas. Certa vez confrontou o demônio que lhe apareceu numa parede externa da casa próxima à sua cela. Obteve ainda em vida muitas conversões e milagres, como a prevenção da invasão de piratas holandeses a Lima em 1615, e uma comissão mista de religiosos e cientistas a examinaram, para concluir que suas manifestações místicas eram verdadeiramente dons da graça. Rosa trabalhou como doméstica nos últimos 3 anos da sua vida na casa de Dom Gonzalo de Massa, um empregado do governo. Além das duras incompreensões e perseguições ao longo da vida, sofreu a cruz de uma grave e dolorosa doença. Neste período dizia frequentemente, abre aspas, Senhor, fazei-me sofrer mais, contanto que aumenteis meu amor para convosco, fecha aspas.
Com 31 anos apenas, na casa onde trabalhava, agora o mosteiro de Santa Rosa, faleceu cumprindo uma profecia, pois todo ano passava o dia de São Bartolomeu em oração, dizendo: "Este é o dia das minhas núpcias eternas." De fato, a data foi 24 de agosto, festa de São Bartolomeu, de 1617. Suas exéquias mobilizaram toda a cidade de Lima, e antes mesmo da sua canonização em 1671, cujo processo foi iniciado por aclamações públicas, apenas 8 dias depois do seu sepultamento, foi proclamada padroeira do Peru em 1669 e da América Latina e das Filipinas em 1670. Na bula de canonização consta o seguinte: não podia faltar à cidade dos reis, como costuma chamar-se Lima, a estrela própria, que conduzisse a Cristo Senhor e Rei dos Reis. Santa Rosa de Lima é também padroeira dos jardineiros e dos floristas. Somente no Peru há mais de 70 povoados com o seu nome. Quando do traslado do seu corpo para a Capela do Rosário, a imagem de Nossa Senhora, diante da qual rezara muitas vezes, sorriu-lhe, o que foi constatado pela multidão presente. Rezemos. Senhor Deus, que substituísses o jardim perecível do Éden pelas flores perenes da redenção, concedei-nos, por intercessão de Santa Rosa de Lima, a proteção da América Latina contra os vossos inimigos, e a graça de edificarmos a alma como uma cela de onde, estando em Cristo, produzamos rendas e bordados de caridade para os irmãos, e assim, prevenidos das abordagens do diabo, da carne e do mundo, não sejamos por eles invadidos, podendo ser recebidos na vida infinita pelo sorriso de Nossa Senhora, porta do céu. Amém. Por intercessão de Santa Rosa de Lima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e até amanhã, se Deus quiser.